O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram aí o que parece ser sangue também no rosto dele. É difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? O que está acontecendo com o jornalismo da Rede Globo? Será que de repente todo mundo enlouqueceu lá na emissora? Quedas inacreditáveis no Ibope, falta de credibilidade e, mesmo assim, a emissora continua apostando em manchetes tendenciosas nos seus especialistas alinhados com um único viés político, em passadas de pano para o governo. E se tudo isso não bastasse, agora surge uma nova forma de jornalismo, a negação da realidade. Veja agora. Independente se você ama ou se você odeia a Rede Globo, é fato de que a emissora está passando por um deserto de ideias, um verdadeiro buraco negro de criatividade. Isso em todas as áreas. As novelas atuais, por exemplo, são meras regravações de sucessos antigos. Já o Big Brother está na sua 24ª repetição, edição. E a emissora virou um apanhado de telejornais. Muitos telejornais. E é exatamente aqui que tudo fica muito mais estranho, o jornalismo da Rede Globo. E se você achava que o problema da Rede Globo era ser tendenciosa demais, parece que você se enganou, pois o problema é muito mais grave. Aliás, será que ainda podemos usar a palavra jornalismo e Rede Globo na mesma frase? Fica a pergunta. A Rede Globo já foi acusada de ser pró-direita e pró-esquerda. E, ao que parece, os dois lados estão certos, pois no passado a empresa já apoiou a ditadura militar, apoiou Fernando Collor de Mello e depois ajudou a derrubar o próprio Fernando Collor de Mello. Ela também já foi acusada de prejudicar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e, no último ano, ela é acusada de ser uma verdadeira máquina de passar pano para Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso não é nenhuma novidade, é claro, e, para falar a verdade, não é totalmente estranho. Deixa eu te explicar. A Rede Globo é a maior empresa de televisão do país e uma das maiores do mundo, mas ela é uma empresa privada e que visa lucro. E para isso, ela se molda, ela se ajusta para tirar o maior proveito de qualquer situação. Veja bem, se tiver que escolher entre fazer um jornalismo isento ou fazer propaganda e receber milhões e milhões de reais em verbas publicitárias, provavelmente a Rede Globo e qualquer outra empresa privada vai escolher o dinheiro. Mas estamos falando de jornalismo, deveria haver um pouco de isenção aí, correto? Você sabe que o padrão Globo de qualidade quer dizer coisa bem feita. Mas pra gente, qualidade também é respeito. Por isso a Globo tem tanto sucesso. Tem tanto sucesso porque tem responsabilidade em tudo que faz. Tem responsabilidade em tudo que faz porque tem compromisso com milhões. Enquanto o jornalismo da Rede Globo se esforça para convencer de que o aumento da gasolina é bom para você, ou para não tocar em assuntos delicados como as queimadas recordes, a dengue ou os impostos que de tantos já viraram até meme, por outro lado, a emissora parece iniciar uma nova era, a era da negação da realidade. Primeiro, eu quero deixar claro que este vídeo não tem cunho político. Longe disso. Cada um tem o seu lado político, ou não, e isso é maravilhoso. Mas seja você de esquerda, de direita ou em cima do muro, eu acredito que você gostaria de ser informado da realidade, e não daquilo que querem que você acredite. Por exemplo, eu lembro poucos anos atrás, quando ocorreram manifestações populares orgânicas em apoio a um certo presidente do Brasil. Eram movimentos naturais, sem o apoio de partidos políticos ou de sindicatos. Tudo organizado organicamente na internet, nas redes sociais e pelas tias do Zap. Algo verdadeiramente inédito no Brasil e que, por si só, merecia uma cobertura jornalística íntegra, inédita, imparcial. Certo, o jornalismo da Rede Globo fez vistas grossas e muitas pessoas que acompanhavam o Brasil e o mundo pela televisão nem sequer souberam destas manifestações. Tempos depois, quando o jornalismo da Globo começou a falar destes eventos, seja por pressão popular ou por causa da ampla cobertura de outras emissoras, ainda assim ele adicionou a sua pitada de opinião pessoal e nada imparcial, rotulando milhões de brasileiros como golpistas ou coisa pior. Então eu percebi que a Globo negava a realidade. Mesmo contra os fatos, mesmo contra todas as provas, a Rede Globo criava a sua própria realidade. Mas este foi apenas o início e, ao que parece, o projeto agora é reescrever a história, dia após dia. Olá,
Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Em breve eu estarei de volta, mas por enquanto vamos ficar apenas com a minha voz. Tem gente que prefere. Se inscreva no canal Investigando e clique no sininho. Eu faço vídeo toda a semana. Muito obrigado de coração. Quem aí acompanhou as terríveis enchentes lá no Rio Grande do Sul? E enquanto centenas ou milhares de vídeos de centenas ou milhares de pessoas mostravam esta tragédia de todos os ângulos, o jornalismo da Rede Globo estava mais focado no show da Madonna. Percebendo a demora do governo em agir, a população civil se mobilizou para ajudar quem precisava. Cenas tristes, mas ao mesmo tempo maravilhosas, mostravam um povo forte, unido, guerreiro, focado em ajudar o próximo. Foi então que o jornalismo da Globo se superou e criou a máxima. Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. É civil salva civil. E tem mais, caminhões com doações foram multados e isso também virou fake news para o jornalismo da Globo, mesmo com as imagens, mesmo com a confirmação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do governador de Santa Catarina e das emissoras concorrentes. Mais uma vez, contra tudo e contra todos, o jornalismo da Globo insistiu em dizer que tudo aquilo era fake news. Então você se pergunta, será que as pessoas não vão perceber? Será que a credibilidade da emissora não vai cair? E a resposta é sim, é óbvio que sim. Fantástico segue rumo ao abismo e em 7 de julho registrou a pior audiência do ano, com apenas 14,4 pontos no Ibope. Em 2021, quando a coisa já estava feia para o Fantástico, a sua média era de 18,4 pontos, mas nada se compara à Globo News. De acordo com o próprio Ibope, a Globo News perdeu 38% da sua audiência apenas no último mês. Na verdade, ela quase que zerou totalmente a sua audiência, chegando a insignificantes 0,08 pontos em junho. Agora fica a dúvida, com números tão preocupantes, por que o jornalismo da Globo continua apostando em pautas progressistas, no jornalismo parcial e tendencioso? Será que a emissora vai rever os seus conceitos e vai tentar reconquistar o seu público através de uma boa e velha imparcialidade? Bom, ao que parece, na verdade, a Globo vai dobrar a aposta. Nos últimos dias, o mundo inteiro parou para ver o atentado contra o candidato à presidência americana, Donald Trump. Digo, atentado para o mundo, menos para a Rede Globo. Agora são 8 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Você vai ver logo mais no Jornal Nacional. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram aí o que parece ser sangue também no rosto dele. Caiu supostos sons de tiros? Como assim? O mundo inteiro falando sobre o momento que certamente ficará marcado para sempre nos livros de história. Enquanto isso, o jornalismo da Rede Globo convida um dos seus especialistas para concluir o seguinte raciocínio. É difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? A coisa ficou tão feia que nem mesmo o outro especialista conseguiu se conter. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. E olha que tudo isso foi ao vivo. Agora, pensa comigo, é fato que nos dias atuais é muito mais fácil pesquisar e identificar quando uma notícia é verdadeira ou quando é uma invenção tendenciosa. Sim, e eu sei que a maioria das pessoas simplesmente não pesquisa. Mesmo assim, a Globo não deixa de perder a sua popularidade dia após dia. E mesmo com toda a queda da sua audiência e da sua credibilidade, ela não parece disposta a mudar o rumo do seu jornalismo. Então me ocorreu uma constatação bastante lógica. Ao que parece, existe um plano maior, algo pelo qual vale até mesmo perder a audiência e a credibilidade. E por isso mesmo, algo muito mais sinistro pode estar vindo por aí. Mas qual seria este plano? Quem criou este plano? E até aonde este plano vai? Infelizmente eu não tenho estas respostas, mas me diga você o que você pensa sobre tudo isso. Escreva nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, é assustador ver que, ao que parece, o jornalismo verdadeiro não existe mais, em lugar nenhum.
o jornalismo está recriando a realidade conforme a sua vontade. Será que este é o novo normal? Jornais falando a sua própria verdade sobre os fatos, enquanto governos tentam censurar as redes sociais para impedir que a parte esclarecida da população tenha acesso a outros pontos de vista sobre estes mesmos fatos. Quanto tempo ainda nos resta de uma internet livre, onde as pessoas possam opinar e mostrar a realidade? Bom, este é um assunto para um outro vídeo aqui do canal. Enquanto isso, você pode assistir a este outro vídeo aqui, que está aparecendo agora aí na sua tela. Meu muito obrigado pela sua atenção, escreva aqui nos comentários o que você achou deste vídeo aqui. Gostou? Ou melhor não? Um grande abraço, valeu e tchau!